Fala, meu amigo investidor, começando mais um papo de investidor, dupla sertaneja na área. Cleito Ventura e Cleito Diniz. Meu amigo Cleito, seja muito bem-vindo. Não é dupla sertaneja, trabalha com consórcio. Seja muito bem-vindo ao Papo de Investidor. Esse microfone é todo seu. Obrigado pelo convite, Anderson. Um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo aí de modo geral sobre vida, sobre consórcio, realização de sonhos, investimentos e tudo mais que rolar. Você trabalha com consórcio. Como foi que você entrou no consórcio? O consórcio é um produto que eu me apaixonei, assim, nos últimos anos, nos últimos 3 anos eu venho focado mais no produto consórcio, mas na verdade eu tenho uma empresa que é uma corretora de seguros. Eu abri essa corretora em 2011, já há 15 anos no mercado, e eu sempre foquei muito no produto seguro, mas de uns anos para cá eu me apaixonei pelo consórcio e venho trabalhando com consórcio porque eu, na verdade, não gosto nem de falar que é um produto consórcio, né? Eu gosto de falar que é uma realização de sonhos, ajudar clientes a ganhar mais dinheiro utilizando essa ferramenta estratégica, né? Como é que usa o consórcio para ganhar dinheiro? Aí é bem legal, essa parte é bem interessante. Bom, estamos aqui falando de investidor, né? Papo de investidor. Então, todo investidor ele vai ter os seus recursos destinados ali nos seus ovos em diferentes cestas, né? E digamos que o produto consórcio ele seja uma dessas cestas, onde você consegue alocar parte do seu recurso mensal dentro dessa cesta. E à medida que você vai tendo as suas cartas de consórcio contempladas através de um bom planejamento, você vai utilizando essa carta contemplada para justamente fazer dinheiro. Um exemplo, já de cara, assim, logo de saída, uma forma muito interessante que poucas pessoas conhecem é o mercado secundário, que é a venda de carta contemplada. Sabia que tem cartas contempladas aí sendo vendidas? Eu fico com medo quando eu vejo carta contemplada aqui 150 mil reais. Eu digo, será? Pois é, existe sim cartas contempladas. É uma forma de você ganhar dinheiro com consórcio. Eu mesmo já coloquei um bom capital no bolso. Posso dar um exemplo meu pessoal. Eu fiz uma carta de consórcio em 2024 como investimento. Nesse intuito de ganhar dinheiro mesmo. E essa carta ela foi contemplada no 3º mês. Eu tinha pago 3 parcelas de R$800. Tinha pago 2.400. Então eu vendi essa carta de consórcio por R$80 mil. Mesmo tendo pago apenas 3 parcelas. Certo. E eu ainda vendi essa carta para uma empresa que naturalmente vai vender para um cliente final. Ela compra por menos. Ela compra por menos para revender. E o cara que tem a carta contemplada, se ele tiver um pouco mais de paciência, fizer uma busca mais apurada, ele consegue vender para o cliente final com um lucro maior. Mas se quiser vender mais rápido, ele vende para empresas que têm essa operação no seu dia a dia. Então, essa carta contemplada seria de quanto quando você estava com a carta contemplada? essa carta... Essa que você vendeu? Essa era de 280 mil. Por que você vendeu só por 80? Eu vendi por 80 porque na época eu tava precisando de capital de giro. Tava aperreado, né? Tava aperreado, que não dizer que na Paraíba, né? Não tava com tanto dinheiro quanto você tá hoje, né? E aí eu, assim, até gostaria de estar com mais, né? Mas eu vendi porque eu queria ter um capital de giro naquele momento, fazia parte na minha operação, da minha corretora. Mas existem 3 formas, que é uma tese que a gente trabalha, chamada do novo consórcio. Quando a gente aborda um cliente, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente traz essa tese, que é justamente a tese de ganhar dinheiro com consórcio. A primeira é essa que nós estamos falando agora, de você vender a carta contemplada. Então, o mercado paga um ágio aproximado aí de 30% até 45% numa carta contemplada. Como eu disse, tem essa operação de que você pode vender para uma empresa, a empresa vende para o cliente final. Então, digamos que você fez uma carta de consórcio de R$500 mil. Você fez essa carta, foi pagando ali as parcelas. Na mentalidade de investidor, você não entra no consórcio pagando a parcela cheia. Aí a diferença de você ter uma assessoria correta de uma pessoa que entende do mercado para te auxiliar. Você vai entrar pagando meia parcela, porque algumas administradoras vão permitir isso. Então você meia parcela. Meia parcela do consórcio. Você não precisa pagar o valor total. Você potencializa o seu recurso, o seu capital. Então você vai pagando essa meia parcela. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Exatamente. É uma forma de você colocar menos recurso nesse seu investimento. Quando essa carta contemplar, você vai vender. Digamos aqui, nesse um exemplo hipotético, que essa carta contemplou no 1º mês. É possível, porque todos os meses tem contemplação. Você vai conseguir vender essa carta assim, ó, rapidinho, com 25% desse crédito. Você vai vender ali por pelo menos 100 mil. 100 aproximadamente, vamos colocar 100 mil. Então você vende essa carta para uma pessoa que naturalmente vai comprar para revender para alguém ou ela própria vai usar. Porque qual que é a mentalidade da pessoa que compra uma carta? Se eu for entrar no financiamento bancário, eu vou ficar 40 anos lá no banco pagando. Não tem comparação. Eu vou pagar 3 vezes o valor que eu tô pegando.
Eu não tenho tempo para fazer a minha própria carta de consórcio. Vou ficar ali participando das assembleias, colocando lance. Então, no Brasil só tem 3 formas de você comprar um imóvel. Ou é à vista, ou é financiado, ou é com consórcio. Não tem uma quarta. Então, o cara que não quer entrar no financiamento, ou às vezes não aprovou por algum comprometimento de renda, ele já tem outros imóveis financiados, e ele também não tem tempo de participar de um consórcio, ele pode comprar uma carta contemplada. Se eu tiver com o nome sujo, eu posso fazer um consórcio? Alguns administradores permitem você fazer o consórcio mesmo com alguma inadimplência, naturalmente, que não são todas, mas algumas permitem. Existe um crivo mínimo para você entrar no consórcio, mas o crivo maior é na liberação do crédito. É porque tem um banco vermelhinho aí que processei ele, eu tô devendo 200 mil reais. Eles estão me cobrando um valor que eu não devo. Certo. Eu quero fazer um consórcio, eu posso fazer? Sim, alguns administradores vão permitir, sim. Agora, a questão é que... Quando eu for contemplado? Então, aí isso que eu ia falar agora. Na liberação do crédito, aí a análise para liberar o crédito ela é um pouco mais apurada. Vai pedir uma comprovação de renda, vão realmente puxar todo o seu histórico ali no teu CPF. Aí alguns administradores podem te pedir um fiador nessa operação para que o crédito de fato seja liberado. Mas isso pode ser um impedimento para não receber? Sim, pode ser um impedimento. Não, eu não vou mentir para você negar. Por exemplo, eu tive um cliente... Já falando até do outro lado, que ele estava com a carta contemplada, foi comprar um imóvel, o vendedor do imóvel tinha uma situação com a justiça. Nem era o consorciado, era o vendedor do imóvel. Aí a administradora de consórcio, pelo papel dela de zelar, né, pelo cliente, por isso que tem que ser boas administradoras, regulamentadas, fiscalizadas pelo Banco Central, ela conseguiu identificar essa situação do vendedor. E ela travou a venda. Falou assim, não, a gente não vai liberar a venda desse imóvel, pagamento desse imóvel, porque o vendedor tem um impedimento na justiça. Porque o que poderia acontecer? O juiz ir lá e mandar uma penhora naquele imóvel e aquele imóvel está naquela operação do consórcio e aí ia virar a maior bagunça do mundo. Aí o que a administradora sugeriu? Falou, você regulariza lá, manda pra gente que você regularizou aquilo, aí a gente libera. Aí ela liberou, o cara regularizou, foi com o advogado dele, quitou com o banco, tudo certinho, aí a compra fluiu. Então, as administradoras sérias e competentes, elas vão fazer toda essa varredura, tanto da parte do consorciado, quanto também da parte do vendedor do imóvel, para que haja uma segurança jurídica na operação. Ô, Cleito, o vendedor de consórcio, ele precisa ter SUSEP também? Não necessariamente. Tem SUSEP, SUSEPinha, né? A SUSEP, para quem não sabe, é o registro profissional do corretor de seguros, né? E a SUSEPinha é para quem só fez a primeira etapa da SUSEP e pode vender seguro de vida, né? Eu tenho a SUSEP plena, né, para poder trabalhar com todos os ramos na minha corretora de seguros. E o cara que trabalha com consórcio, não. Ele não tem essa exigência de ter uma SUSEP. Ele tem que ter um CNPJ. Alguns administradores vão exigir um KNAI específico, mas naturalmente tem que ser uma pessoa que entende do mercado financeiro de um modo geral, de operações, enfim, que envolvam questões de seguro, finanças de um modo geral, para não sair lesando o pessoal com produtos errados, né? Na tua corretora de seguro, você atua em qual área? Só consórcio? Então, vamos falar um pouco aqui, um pouco atrás, né? Eu sou de São Paulo, eu vim morar aqui no Nordeste há muitos anos. Eu cresci em São Paulo, nasci em Juazeiro da Bahia. Eita. Aí meus pais foram para São Paulo, eu cresci por lá, conheci uma filosofia espiritual chamada Hare Krishna quando eu tinha 14 anos. E depois, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei de maior, vim para o Nordeste, me tornei monge, fui morar no monastério de filosofia e teologia Hare Krishna. Quantos anos? Eu fiquei como monge durante 3 anos. Aí, encurtando a história... Não encurte não, eu quero saber dessa história. Não, a gente volta nela, só para responder diretamente a tua pergunta. Aí eu fiquei como monge, fui morar num templo nos Estados Unidos, aí voltei. Aí quando eu voltei, depois dessa fase de monge, que eu decidi abrir uma empresa, ter um negócio, foi aí que eu abri a corretora de seguros. Então eu abri a corretora em 2011. Logo de início, eu iniciei uma operação junto com o Banco Bradesco de atender agências do banco, um contrato entre PJs, né, da minha empresa com o Banco Bradesco. E o início da minha empresa, da minha carreira empresarial ali com a corretora, foi focado dentro do Bradesco com operações de seguros. Uhum. Então, seguro de automóvel, seguro de vida, seguro residencial, seguro empresarial. Então, esse foi o início da minha empresa. Aí, depois de alguns anos, que eu comecei a trabalhar mais focado no produto consórcio. É mais fácil fazer seguro de carro ou seguro de vida? Rapaz, o carro é um commodity, né? Um produto simples que o pessoal já sabe o que é, o que quer, quanto quer pagar.
Então, muitas vezes o cliente ele chega procurando um seguro de automóvel já com alguma cotação de algum outro lugar. Hoje em dia, na minha corretora, tem até uma estratégia, para quem está ouvindo aqui o podcast, fica aí a dica. Se quiser o seguro de automóvel de graça, é só falar comigo. Porque já se tornou uma commodity. Eu consigo dar o seguro de graça para a pessoa. Sabe como? A pessoa traz uma indicação de um cliente bacana de consórcio, que quer investir, como é um termo muito famoso aí, né? Alavancagem patrimonial, né? Pessoa que quer diversificar o seu capital. Então, traz algumas indicações legais aí de uns amigos. Que fechar um contrato bacana, eu dou o seguro de automóvel de graça. Só para mostrar que o produto o seguro automóvel... Cássio, vamos lá amanhã, viu? Bora lá. Ele é um commodity, no sentido de que é muito comum. O brasileiro, de um modo geral, ele tem a cultura de fazer o seguro do carro, mas não tem a cultura de proteger sua própria vida. Nem sua família. Nem sua família. Então, é muito comum os clientes virem na corretora buscar o seguro de automóvel e a gente também falar de outros produtos. Fala, cara, como que tá a sua proteção familiar? Como é que tá a sua proteção da sua empresa? Por exemplo, um empresário que tem ali toda a sua vida dedicada à sua empresa e aquela empresa não tem um seguro patrimonial. Acontecer um acidente, alguma coisa na empresa, o que vai acontecer com o cara? Entende? Infelizmente. As pessoas não têm essa cultura de olha pro carro. Não tem que proteger meu carro, certo? E você? Exatamente. Por exemplo, o nome da minha empresa é Sentir Seguro. Eu, antes de abrir a empresa, né, voltando lá atrás, eu tava pensando, cara, qual vai ser o nome da empresa? E eu não tinha um nome que me atraísse. Então a Suzep... Foi quando você era monge que você... Foi logo depois... Seguro. Pois é, foi logo depois dessa fase. Aí eu comecei a orar para Deus, falei, Deus, manda um nome bacana. E eu não abri a empresa enquanto eu não tinha um nome. Eu fiquei 3 meses meditando realmente no nome que fosse o nome... Pra ouvir a voz de Deus. Pra ouvir a voz de Deus, falar, esse é o nome da empresa. Rapaz, Deus fala comigo através de 2 passarinhos, né? Aí, na nossa filosofia espiritual, fala que Deus, ele tá no nosso coração, ao nosso lado, sempre, né, nos iluminando. Então, eu, depois de 3 meses, um dia, assim, veio como uma luz do céu, assim, pum, entrou na minha cabeça esse nome, Sentir Seguro. Por que que esse nome foi tão importante pra mim? Porque ele remete o que eu gosto de passar pros meus clientes. Segurança. Você se sente seguro? Com certeza. Eu tenho seguro de vida, tenho seguro do carro, seguro residencial, tenho todo tipo de seguro. Tudo que precisa você tem de seguro. Com certeza. E você passa essa cultura para sua família? Sim, com certeza. Meus filhos já sabem lá em casa. Tem seguro, e o seguro do carro, e o seguro residencial. E o seguro residencial é legal, porque, não sei se você já teve experiência, já aconteceu algum problema em casa. A torneira que parou, a tomada, não sei o quê. Aí você liga lá no seguro, os caras vêm, arruma, você não paga nada. Aí às vezes acontece alguma coisa, meu filho fala, pai, chama o seguro que ele arruma. Furou uma bola, aí chama o seguro. Chama o seguro que ele arruma. Mas vamos voltar lá para essa história de que você foi monge. Como foi essa experiência? Eu confesso que nunca falei com uma pessoa que foi monge. Foi ou é? Na verdade, assim, na nossa cultura espiritual, né, na filosofia Hare Krishna, existe uma fase que nós chamamos de Brahmachari, né? A filosofia Hare Krishna é uma filosofia proveniente da Índia. É Brahma? Brahmachari é o nome. Brahmachari. Seria a tradução para o monge, vamos dizer, a palavra monge, né? É uma fase em que a gente é celibatário, vive estudando as escrituras. Igual um padre. Mora no templo e dedica a vida para um propósito espiritual e também para formar sua própria base espiritual. Nós acreditamos que nós somos almas espirituais. Então a criança sabe disso em última análise, né? Às vezes acontece o falecimento de um pai, o pai tá lá no caixão, aí fala, meu pai foi embora. Fala, não, seu pai tá ali. Eu falo, não, meu pai não tá ali, meu pai foi embora. Porque na verdade, nossa real identidade é que nós somos almas espirituais. Enquanto almas espirituais, a nossa relação com Deus, ela é eterna. E a gente, de alguma forma, às vezes se esquece dessa relação com Deus e fica perdido aí no mundo. Então, enquanto essa fase de monge seria uma fase de conexão espiritual com Deus, sabe? De você criar a sua base de vida para que depois você possa sair, trabalhar, constituir família e seguir a vida normalmente. Então, na cultura espiritual da Índia, essa fase, ela é bem no início. Aqui no Brasil, o cara é jovem, adolescente, é a farrear, né? Farrear, beber, bagunçar o máximo que puder e depois vai casar, vai trabalhar. Vamos parar, né? Vamos parar um pouquinho, agora eu vou... Aí lá na cultura espiritual da Índia é diferente. É a fase que você vai cuidar da sua vida espiritual, você vai se conectar com Deus, você vai conhecer mais de si mesmo, montar o seu caráter e depois você vai casar, você vai trabalhar, você vai viver as outras fases da vida. Permita-me fazer uma pergunta. Sim? Porque assim, quando você fala em fase, essa conexão
dessa cultura que você acabou de narrar, não teria que ser pra vida toda? Não necessariamente. Não é uma conexão com o Criador, né? Vamos lá, a conexão não se perde. Então, por isso que é importante você, desde o início, você saber quem é você e por que você está aqui nesse mundo. E depois, quando vier as outras fases, como eu disse, é Brahmachari, não vou falar os nomes em sânscrito, é Brahmachari, Grihasta, que é a fase de casado, Vanaprastha, que é a fase de renunciado, e Sannyasi, que é a fase de renúncia completa. Então, essa primeira fase de monge, você está montando a sua base espiritual, sua conexão com Deus. Depois, quando você se casar, que você for constituir família, você vai conseguir passar isso para os seus filhos, você vai conseguir ter uma vida de casado mais harmônica, e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente diz que é uma fase. Fiquei sabendo também que você faz parte da BNI. Exato. Abre o espaço para você falar sobre a BNI, mas já vou fazendo algumas perguntas antes que você fale. São perguntas que são pertinentes, porque as pessoas perguntam, as pessoas falam. Inclusive, eu tive com um integrante de vocês lá, com o Rogério, da Champa Connect. Sim. E eu fiz algumas perguntas aí também, mas eu vou repetir, porque quem não assistiu o programa passado vai assistir o seu. É uma seita, vocês são maçons, eu pago R$5.000 por mês para participar, vocês ajudam o pequeno empresário. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Vamos fazer uma conexão, vamos fazer um elo aí entre o ponto que a gente estava falando anteriormente e o BNI. O BNI tem alguns valores. O BNI, ele é uma... BNI significa Business Network International. É uma rede de networking internacional que existe há mais de 40 anos. Foi fundada em 1985 por Ivan Misner. O cara, uma fera, até hoje tá vivo, bacana. E continue vivo, né? É um best-seller, tem mais de 30 livros escritos, muitos são best-sellers. Procurem Ivan, né? Misner, assim que se escreve. Ivan Misner no Spotify, que vocês vão escutar os podcasts dele, é muito legal também. Então, o Ivan Misner fundou o BNI há 40 anos atrás. E ele criou esse sistema de networking e há 40 anos o BNI só cresce. Não existe um ano sequer, desde a criação do BNI, que o BNI não cresceu. E o BNI tem valores. Um dos principais valores do BNI é o Giver's Gain, fazendo elo com o que nós estávamos falando anteriormente. O Giver's Gain, o que é? Eu primeiro ajudo para depois eu ganhar. Então, quando a gente fala de vida espiritual, quando a gente fala sobre se conectar com Deus, o que a gente pensa? Cara, conexão... Por exemplo, na nossa filosofia espiritual, a gente tem um momento de batismo, vamos falar assim, mas a gente chama de iniciação espiritual, e a gente ganha um nome espiritual. E no final desse nome espiritual, eu sempre termino com a palavra daça. Tá ficando mais parecido ainda com a maçonaria. Que significa servo. Não, calma, eu só tô falando... Eu tô falando do processo que você narra, cada vez que você narra, tá ficando mais próximo. Não, mas não é não. Eu só vou falar sobre o Giver's Gain, que é para chegar no ponto do Giver's Gain e a gente vai começar a falar de business, de negócio e de empresa. Eu só primeiro tô falando sobre o valor, a conexão. Então, quando você se identifica com eu primeiro ajudo para depois eu ganhar, isso daí já é diferenciado. Porque muitas pessoas... Mas não fica divergente? Para mim entrar, eu tenho que pagar? Não. Você tá fazendo a conexão errada. Não, eu tô fazendo a pergunta do que eu já ouvi. Vamos lá. Se a ideia é de ajudar, para depois ser ajudado, por que eu tenho que pagar para entrar? Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouco atrás. Uma pessoa que chega com a mentalidade de vendas numa equipe de network e todo mundo tá com a mentalidade de vender, alguém vende alguma coisa? Está todo mundo querendo vender? Depende. Tá todo mundo querendo vender. Então, fica uma mentalidade muito de... eu quero buscar, eu quero vender a todo custo. Mas eu consigo vender a todo mundo? Não, então por isso que eu preciso de vários vendedores. A minha empresa tem 25 vendedores e ainda assim eu não consigo atender de uma pessoa toda. Quem me dera que eu conseguisse, mas não consigo. Mas você imagina você pegar seus 25 vendedores e colocar para vender todo mundo entre eles. Isso que eu tô falando. Mas é exatamente isso que acontece, eles vendem entre eles. No BNI, o que acontece? Existem alguns valores. Reconhecimento, Giver's Gain, atitude positiva, aprendizagem contínua. Então, o que é o BNI? É uma rede de networking onde empresários se reúnem com o propósito de ajudar uns aos outros para fazer a empresa de todo mundo crescer. Onde a maré sobe, todos os barcos sobem.
Então essa é a premissa do BNI. O Givers Gain é o principal valor, no qual onde os empresários sabem que ao estar no BNI eles vão contribuir com as empresas uns dos outros e naturalmente a empresa dele vai crescer assim como as empresas dos demais. Eu, por exemplo, eu dentro do BNI, hoje eu estou como presidente da minha equipe. Aí existe uma gestão durante 6 meses, eu sou o presidente da gestão atual da minha equipe que se chama Porta do Sol. Foi a primeira equipe que lançou aqui na Paraíba e depois da minha já vieram outras equipes. Então, o BNI lançou em fevereiro do ano passado, nós tínhamos 17 membros. Hoje, nós já estamos em quase 85 e já são quase 7 equipes. Né? 3 equipes lançadas, que já estão ativas, e mais 4 equipes em formação, que ainda serão lançadas. Então, o que acontece? São células que vocês vão... A gente chama de equipe, a gente não chama de célula. Na minha equipe, por exemplo, tem 35 pessoas hoje. Então, cada equipe tem um presidente. Cada equipe ela é autogerenciável. Tem o seu trio de liderança, que é o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Aí tem alguns coordenadores também. Então, dentro do BNI, a gente tem métodos comprovados e resultados comprovados, porque tudo é quantificado. A gente tem alguns objetivos, né? A gente tem um aplicativo que a gente computa as nossas contribuições. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ver os resultados acontecerem na prática, entende? Então, não sei se ficou bem claro para você, porque a gente estava falando de um ponto espiritual, depois a gente começou a falar de business, de networking, de empresa. São coisas distintas. Eu só estava querendo fazer o elo de que pessoas que gostam do BNI, que entram no BNI, são pessoas que têm uma premissa espiritual, já de vida, de gostar de fazer parte de redes de apoio mútuo. Era essa a minha conexão, esse é o elo que eu queria fazer. Então, para participar do BNI, primeiro eu tenho que ter conexão com o mundo espiritual. Não com o mundo espiritual, mas com o propósito de vida de ajudar pessoas. Esse é o primeiro ponto, depois disso. Depois disso, eu diria que atitude positiva. Então, pessoas que se dão muito bem no BNI são pessoas que têm atitude positiva, que gostam de contribuir. Que tem um bom nome na sociedade. Naturalmente. Então, até mesmo porque existe um comitê de afiliação, que as pessoas que entram... Precisa passar por uma aprovação. Passa por uma aprovação. E você tinha falado um valor ali de R$5.000 por mês, mas não é tudo isso não. Não, é menos. É menos. Esse valor, a gente não costuma nem falar isso abertamente, publicamente, assim, podcast, mas, como você já tinha falado, isso é o valor de uma anuidade. Uma pessoa que participa do BNI, ela paga um valor anual, que gira em torno desse valor que você falou, e esse é o único valor que ela paga. Depois a gente tem alguns outros valores, que é o custo de café, a alocação do espaço, que isso é rateado entre a própria equipe. Certo? Então, para você que está assistindo, não é R$5.000 todos os meses. Existe um valor que tem que ser pago, porque existe um espaço, existe locação de espaço, imagino eu. Exato. Existe toda uma estrutura de energia, de água, de coffee break. Eu já fui convidado para algumas reuniões, confesso que nunca fui, mas tenho curiosidade. Embora que eu esteja criando um grupo empresarial, já criado, não para concorrer com ninguém, mas no intuito de ajudar, sabe, Cleito? Porque quando eu criei esse podcast aqui, por aqui já passaram diversos empresários. E eu trouxe uma boa parte dos empresários que passaram por aqui, pessoas que estavam iniciando. Certo. Porque eu não tinha intuito de, vou ficar rico com o podcast. Você vai pagar para estar aqui. Ninguém nunca pagou para estar aqui. Porque a nossa ideia é de ajudar. Seu propósito. Meu propósito sempre foi esse, de ajudar. Eu quero ajudar. Só que essa brincadeira aqui ficou séria. É aquele negócio, né? De quem não vive para servir, não serve para viver, né? Concordo plenamente. Por isso que eu me identifiquei com o BNI e eu fiz aquele elo, né, antes de explicar o que era o BNI, de dizer que, cara, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de servir. Você tá aqui, você tá ouvindo pessoas, você tá ajudando empresários, você tá dando voz para empresários. Isso é fantástico, entendeu? Você tá servindo. Lembra que eu falei do meu nome espiritual, que no final lá da minha filosofia, Hare Krishna, que tem o nome Dasa, que significa servo no final? A nossa natureza original é servir a Deus. A natureza serve, né? É servir a Deus, exatamente. Então, quando a gente une o nosso propósito de vida com o nosso trabalho, isso é perfeição. Por exemplo, a gente estava falando do produto consórcio que eu trabalho. Cara, eu não vendo consórcio, eu não vendo produto consórcio. Eu vendo realização de sonho, eu ajudo empresários a ganhar mais dinheiro, eu ajudo pessoas a alavancar patrimônio. É isso que eu vendo, é isso que eu faço. Isso é uma forma de ajudar, isso é uma forma de servir. Porque a pessoa que não tem esse conhecimento, ela não vai saber fazer. E eu tenho esse conhecimento, eu consigo ajudar a pessoa. Então, quando eu consigo ajudar alguém, eu não estou vendendo um produto. Eu estou ajudando uma pessoa a ter uma condição de vida melhor, a conquistar mais capital. Ou realizar um sonho, né? Ao realizar um sonho. Então,
Essa é a pegada de que você torna o teu trabalho, o teu propósito de vida, e o teu propósito de vida sempre vai estar conectado de alguma forma com servir, com ajudar, entende? Você gosta do que faz? Eu amo o que eu faço. Então não trabalha, né? Se diverte. Exatamente. Se diverte. Porque assim, quando a gente faz aquilo que gosta, nem parece ter trabalho. Exato. A diversão. Mas como foi que você chegou mesmo no consórcio? Já passou por outras áreas antes do consórcio? Então, dentro do mercado de seguros, existem algumas seguradoras que são muito fortes, né? Por exemplo, a Porto Seguro, posso citar aqui uma delas. Ela é quase um hub de soluções. Em alto, né? Ela é muito forte, né? Em alto, principalmente, ela é muito forte, é um produto muito, muito bem visto. Então, a Porto Seguro, hoje ela tem uma vertente chamada Porto Bank. E na vertente Bank, né, que tem produtos financeiros, dentre vários produtos financeiros tem um consórcio. Só que o consórcio, ele tá na palavra da moda, no hype, né? É o queridinho da vez. Todo mundo fala de consórcio, tem muita gente falando de consórcio na internet, e muitas instituições viram no consórcio uma solução muito interessante para a alta dos juros. As pessoas estão fugindo dos juros e estão indo para o consórcio. Então, bancos como XP, BTG estão voltando sua atenção para aquisições de empresas menores de consórcio e tal. Então, a Porto Seguro é uma empresa que já existe há muitos anos e no meu mercado, ela sempre teve consórcio. Então, os primeiros consórcios que eu comecei a vender foram os da Porto Seguro, que já fazia parte do meu portfólio. Então, eu atendia meu cliente com seguro automotivo, um seguro de vida, um seguro residencial e também através do consórcio. Aí, depois de uns anos, eu comecei a pesquisar um pouco mais e fui cadastrando a minha corretora em outras administradoras de consórcio para poder atender diferentes demandas dos diferentes clientes. Porque a Porto Seguro, ela tem um produto fantástico, muito bom, mas tem clientes que não se adequam ao perfil do produto Porto. É outra. Aí vai precisar de outra administradora. Então, hoje eu tenho um cadastro com a Itaú, tenho um cadastro com o Banco do Brasil, com a Porto Seguro, com a Magalu. Sabia que a Magalu tem um administrador de consórcio? Sabia. Eu tava com o pessoal da Porto, acho que tem uns 15 dias, a gente tava falando sobre isso. Não me recordo o nome das meninas agora, porque é muita gente que passa pela minha cabeça e às vezes acaba tic-tac parando de funcionar. Sim. Mas Porto Seguro realmente tem um bom nome, Sim. principalmente no alto. Agora, eles não têm um bom nome, assim, não corrigir, não é que não tem um bom nome, eles não atuam com muita força no vida. E eu não consigo Porto entender. Seguro? Sim. Não, na verdade, atua sim. O que acontece é que nós temos no Brasil algumas empresas focadas no produto vida. A gente pode citar aqui Prudential, por exemplo, que é uma operação que veio de fora do Brasil e trouxe um modelo americano de vendas e que os caras têm, assim, vida e alma no produto seguro de vida. Então, a seguradora Porto Seguro, ela tem um excelente produto de vida. O meu seguro de vida atual é Porto Seguro. Minha família tem seguro de vida Porto Seguro. A minha sogra, por exemplo, eu fiz seguro de vida para minha sogra. Mas você teria outras possibilidades de venda além da Porto? Sim, com certeza. Com certeza. E ainda assim escolheu a Porto. Eu escolhi a Porto por causa de alguns benefícios que ela me deu, principalmente na minha pólice, no momento que eu fiz, é uma pólice antiga. Mas é específico para você ou para todo o público? Então, é o que eu te falei. Eu não consigo botar todo mundo na mesma cesta. Quando a gente estava falando de consórcio, por exemplo. O seguro de vida é a mesma coisa. O papel do corretor de seguros não é vender um produto. É entender a necessidade do cliente e atender a necessidade. Então, eu não posso chegar para você e te empurrar um produto, uma marca. Eu preciso entender o que você precisa, o que você pode para poder te atender. Não defender a bandeira, né? Não defender uma bandeira. O cliente. Porque no final das contas, o cliente ele não está comprando Porto Seguro, ele não está comprando uma empresa, ele está comprando o Anderson. Isso é verdade, isso eu concordo. Você é o cara que está chegando, tamo junto, entendeu? Ele está comprando você, Tá comprando a sua você. imagem, aquilo que você passa. Isso aí Exato. Eu concordo 100%. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu vou atender um cliente de consórcio, eu não chego falando da campanha da administradora que está com taxa reduzida. Jamais. Eu vou entender qual é a sua necessidade, qual é a sua dor. Como eu posso te ajudar, como eu posso te servir. Eu tenho um conhecimento que talvez você não tenha, eu tenho acessos que talvez você não tenha, que eu posso trazer soluções para atender a sua dor. Então, por isso, eu trabalho com diferentes administradoras. Seguradoras, por exemplo, eu tenho acho que umas 30 seguradoras cadastradas na minha corretora para atender diferentes públicos. Por exemplo, eu tenho um cliente de frota de ônibus, que o seguro de ônibus é um pouco mais difícil de conseguir, nem toda administradora faz, nem toda seguradora faz. Então, eu tenho uma seguradora específica para o seguro de ônibus, entende? Então, essa é a premissa do meu trabalho, deixar o cliente seguro. Quantos corretores tem com você hoje? Corretores,
Na verdade, assim, corretor é um só, né? Pela corretora. Então, eu sou corretor, eu tenho o SUSEP, eu tenho a minha empresa. Eu já cheguei a ter uma equipe muito grande. Na minha operação com o Bradesco, que eu mencionei para você, que foi o meu primeiro canal de vendas, eu cheguei a ter umas 7 agências do Bradesco na minha gestão. E nesse projeto, eu tinha umas 8 pessoas que trabalhavam comigo, mais ou menos. Aí, com o tempo, eu fui mudando um pouco a minha operação, diminuindo um pouco esse contrato com o banco e começando a fortalecer mais a minha corretora fora do banco. Aí hoje nós somos só em 3 na corretora. Então a gente tem uma operação mais enxuta. Muito bom. E como é que você enxerga o consórcio daqui a 10 anos? Rapaz, o consórcio tem crescido a cada ano. Existe a ABAC, né, que é a Associação Brasileira dos Consórcios, que anualmente vem trazendo os números do mercado e sempre o consórcio vem crescendo. Então eu vejo o consórcio numa escalada. Até mesmo porque um consórcio são produtos de longo prazo. São produtos de 15 anos, 16 anos, a depender do grupo que você entrar. Então, naturalmente, as pessoas que compraram um consórcio agora, daqui a 10 anos, vão estar com seus imóveis, vão estar contemplando suas cartas de crédito. Então, eu vejo boas perspectivas. Você acha que essa geração Z vai olhar para o consórcio com bons olhos daqui a 10 anos? Cara, existe a realidade do Brasil, de um modo geral. Vamos falar do mercado financeiro. Eu vou comprar um bem, eu vou me casar, daqui a pouco eu vou precisar comprar meu imóvel. O que eu vou fazer? Se eu só tenho uma renda de, sei lá, 5 mil, 6 mil, e eu sei que eu preciso comprar um imóvel. Eu não tenho dinheiro para comprar à vista. O que eu vou fazer? Cara, faz um consórcio. Entra num grupo de meia parcela. Ao invés de você pagar uma parcela de 2 mil, você paga 1.000. E você já tá com o seu pezinho ali dentro do projeto da compra do seu imóvel, da realização do seu sonho. Então, quando você casar, quando você tiver filhos, você já vai ter iniciado um projeto lá atrás que faz com que você possa comprar o teu imóvel. E a qualquer momento você pode ser contemplado. Lembra que a gente estava falando da tese de investimento do consórcio, que são 3? A gente falou só da primeira, que era vender a carta contemplada para o mercado secundário. A segunda é você comprar o teu próprio imóvel, colocar esse imóvel para locação, seja por temporada ou locação fixa. O aluguel vai pagar a parcela do consórcio e ainda vai sobrar recurso para você. E a terceira forma de investimento com o consórcio é você tornar ele uma previdência privada. Por quê? Como fazer isso? Pois é, você faz o teu consórcio. Quando ele contemplar, o crédito total vai ficar aplicado na administradora. E aquela aplicação, ela acopla, ela agrega ao seu crédito. Lembra do exemplo que eu dei da carta de 280 mil? Uhum. Se eu não tivesse vendido aquela carta, tivesse continuado pagando as parcelas, ao longo de 16 anos eu teria 1,5 milhão para resgatar. É só fazer as contas. Entende? Então, se torna uma previdência privada, você fala, cara, daqui a 16 anos eu vou me aposentar com isso aqui. Então, o consórcio, ele te coloca na posição de decisor. Eu sou o decisor da minha vida. Eu faço o que eu quiser com o meu recurso, com o meu investimento. Não estou preso a nenhum banco, a uma instituição. Eu tenho o poder de decidir. Eu quero vender a carta contemplada? Eu quero comprar um imóvel e botar para alugar? Eu quero comprar um imóvel para mim mesmo? Eu quero usar o consórcio como previdência privada para mim? Você fala, Cleiton, demora para contemplar. Não é legal não, esse negócio, eu vou estar colocando dinheiro ali todo mês. Olha essa conta. Digamos que você faça um consórcio de 1 milhão. 1 milhão de reais, você vai pagar ali uma parcela aproximadamente de uns 3.500, mais ou menos. Certo? 1 milhão de reais, um crédito significativo. No primeiro ano, você pagou 3.500, beleza. Aí ele vai reajustar no 13º mês. Digamos que reajusta esse crédito em 5%. Vamos fazer as contas na calculadora. Vamos lá, as contas na calculadora. O crédito reajustou em 5%. Reajustou? Eu coloquei ali 3.500. 3.500. Faz aí vezes 5%. Vezes 12 dá 42 mil por ano. É isso aí. Mas vamos falar sobre o ganho de capital aqui. Nós não vamos falar sobre o capital aportado agora. Vamos falar sobre o ganho de capital. 5% sobre 3.500... que é a parcela que você vinha pagando. 3.500 vezes 5%. Vezes 5% dá 175. Vezes 12. 175 vezes 12. Que são os próximos 12 meses. 2.100. 2.100. Então você fez o consórcio, ficou um ano pagando. No segundo ano ele reajustou R$175 na sua parcela. Então você passou a pagar 3.675. Você ficou mais um ano pagando. O teu crédito reajustou em 50 mil. E as suas parcelas reajustou em 2.100. Todo ano tem um reajuste de 5%. Reajuste. Então, mesmo quando você não... Já é fixo esse 5%? Não, na verdade, eu estou dando um exemplo porque o reajuste é pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil.
Então, mesmo quando o consórcio não contempla, você está ganhando capital. Porque você tem um rendimento sobre o crédito contratado e você paga o rendimento sobre a parcela que você vinha pagando. Eu escolho o tempo que eu vou pagar o consórcio. Como é que Você funciona? pode escolher. Existem grupos novos com prazo de 220, 240 meses, grupos novos, e grupos em andamento, que tem prazo de 100, 180 meses. A depender do seu projeto e da sua necessidade, faz mais sentido um grupo ou outro. Então, o consórcio, ele te traz liberdade financeira, ele te traz previsibilidade, porque em algum momento você vai contemplar, e baseado na tua necessidade, com a consultoria específica, a gente consegue alocar você em grupos para atender sua necessidade. Dar um exemplo prático. Um cliente de Bahia, ele nos procurou querendo comprar um terreno em Alphaville. Alphaville aqui de João Pessoa. Alphaville, Bahia, né? Aí ele falou, cara, eu quero comprar... só que assim, eu quero o consórcio para contemplar ontem. Eu falei, você e mais 99% das pessoas que querem o consórcio vem com essa mentalidade. Eu falei, mas vamos entender o que você busca. Ele falou, eu quero taxa. Eu não quero pagar taxa alta, não. Eu quero a menor taxa possível. Eu falei, Ninguém quer, né? Eu falei, o que é a menor taxa para você? Ele falou, os 15% de taxa de administração. Só que qual foi a vantagem desse cliente? Ele tinha um bom poder de pagamento de parcela. Então, eu consegui alocar esse cliente em 2 cotas de 350 mil, certo? Com um prazo ali de 110 meses, mais ou menos, um grupo em andamento. Escolhi um grupo estratégico para ele, onde ele colocaria um lance de 40%. Então, nós fizemos 2 cartas de 350. Então, você pega 40% de 350 mil. Desses 40%, ele colocou 30% de lance embutido e 10% do próprio bolso. Ou seja, do bolso, ele colocou 35 mil. Contemplou a primeira cota no primeiro mês. E agora, esse mês de maio, vai ser a segunda assembleia que ele vai participar. Então, assim... Vai ser contemplado novamente. É o que a gente espera. Então, nós fizemos um projeto estratégico voltado para o perfil dele, com poder de pagamento de parcela alto, porque era um prazo menor, 100 meses, o consórcio ali aproximadamente. Então, naturalmente, como você tem um prazo menor, a parcela fica maior. Ele contemplou a primeira cota no primeiro mês. Ele ficou desacreditado. Ele falou, como que é isso, cara? Eu nunca na vida fui contemplado, sorteado em nada, e já logo no primeiro mês já tem que pagar esse negócio desse consórcio. Aí foi se desdobrar para conseguir o dinheiro para pagar o lance, porque não tinha nem se preparado ainda para pagar o lance de 35 mil. Ele achava que seria demorado, né? Falei, cara... Todo mundo acha, né? Quem não conhece... Eu também, antes de falar com você, também achava que era tudo muito difícil, que essa história de ser contemplado pode demorar muito tempo, não vai dar certo para mim. Ó, vamos numa conta simples aqui. A gente tá aqui num papo de investidor. Vamos dizer que você entra num consórcio, não vamos nem falar de valores, tá? Vamos falar só de percentual. Você entrou num grupo de meia parcela, um prazo de 200 meses. Então você veio pagando aquele consórcio e passou 100 meses e você não foi contemplado. 6 meses é um tempão, né? Um tempão. Você ficou 100 meses ali pagando, não foi contemplado. Você foi contemplado lá no mês 101. Só que você vinha pagando meia parcela. Então olha aqui, você pagou na metade do período meia parcela. Significa que você pagou 25% do que você deveria pagar. Digamos que essa carta fosse de 1 milhão. Você vai comprar um imóvel de 1 milhão com 25% do recurso. Dali em diante, você pode pegar aquele imóvel, coloca para uma alocação, a alocação vai terminar de pagar o restante do imóvel. E você adquiriu um imóvel com 25% do recurso. Quase de graça. Entende? Então, é uma mentalidade de que, infelizmente, muitas pessoas não têm. Que a gente gosta do imediatismo. Mas e o planejamento? Lembra que a gente estava falando do cara que casou, que vai comprar uma casa lá na frente, que agora ele tá noivo, ele sabe que ele vai precisar do imóvel? Cara, O melhor caminho é o consórcio. Coloca uma parcela no teu orçamento, pô. Uma parcela de consórcio. Você sabe que se você não gastar com isso, você vai gastar com outra coisa. Vai gastar de todo jeito. Vai gastar de todo jeito. O dinheiro vai sair do bolso. E o dinheiro, ó, vai-se embora. Então, um planejamento financeiro estratégico é você utilizar das ferramentas disponíveis no mercado para você alcançar os seus objetivos com menos custo. Para que você vai deixar para cima da hora a compra do imóvel, a compra do carro? Sabe? Ah, a esposa engravidou, não estava nem esperando, agora eu vou ter que comprar um imóvel, não vou continuar morando de aluguel, não dá para continuar na casa da minha mãe, vou precisar casar. Cara, se organiza, pô. Paga uma parcela de consórcio aí, bota no teu orçamento, que uma hora ou outra você vai ser contemplado. É o
cara, foi contemplado, aí você tem você deita e rola. Fala, vou vender, vou pegar dinheiro, vou investir, vou deixar isso aqui como uma previdência, vou comprar meu próprio imóvel. Aí você tem um leque de possibilidades. E o legal é que assim, lá na corretora, a gente atende não só com olhar de venda, a gente atende com olhar consultivo. Então a gente tem parcerias com pessoas, por exemplo, estratégicas, de que nós vamos acompanhar o cliente no momento da aquisição do consórcio. Até o final. Até o final. A gente oferta Não vai lance. abandonar ele pelo caminho, A gente né? oferta lance pelo cliente todo mês. Todo mês a gente entra no sistema, olha a nossa carteira de clientes, coloca o lance lá para todo mundo, pro cara não ficar preocupado. Pô, tem que botar o lance, vai ter assembleia. O cliente já atrasou a parcela, a gente manda, cara, atrasou a parcela, a assembleia vai ser dia tal. Aconteceu a assembleia, a gente avisa, esse mês você foi contemplado, não foi. Quer mudar a estratégia, não quer? Porque a gente tem estratégias, tem lance fixo, tem lance livre, tem lance embutido. Várias formas de você montar um planejamento. E quando o cliente é contemplado, é só felicidade. Só alegria, né? Aí a gente ajuda o cliente a ficar lá. Cara, a gente tem parcerias com corretores de imóveis. Por exemplo, o BNI é uma rede fantástica de empresários. A gente tem uma rede de apoio com advogado imobiliário, com corretores de imóveis, com pessoas que nos ajudam a atender a necessidade do cliente. Cara, você quer vender a carta contemplada? Tem pessoa para comprar. Quer comprar um imóvel? Eu tenho pessoa que vai te ajudar. Quer comprar um flat para Airbnb? Eu tenho pessoas que vão te ajudar. Então a gente consegue atender o cliente em toda a sua jornada. Ô, Cleiton, me diz uma coisa. Antes do consórcio, você trabalhava com o quê? Eu era monge. Do monte pro consórcio. Não, antes eu estudei em São Paulo, né? Terminei o ensino médio, fui trabalhar na loja de um amigo, na rua 25 de março. Era uma loja de produtos esotéricos. Aí fiquei um ano trabalhando lá. Aí depois de um ano trabalhando lá, eu falei, cara, eu acho que eu não vou ter muito sucesso aqui esse negócio, não. Deixa eu ir lá pra Paraíba. Eu fui pra Campina Grande, né? Estudar o seminário Hare Krishna de Filosofia e Teologia. Lá que eu me tornei monge. De lá, eu fiz um intercâmbio, fui pros Estados Unidos. Morava em San Diego, na Califórnia. Foi legal, uma experiência fantástica. Eu cheguei lá, não sabia falar nem água. Nem água. Nada, absolutamente nada. E em 6 meses que eu tava lá, eu já falava bem, já entendia bem, já estava tranquilo com o inglês, porque eu não convivia com brasileiros, só convivia com americanos. Tinha que aprender. Aí quando eu voltei pro Brasil, que aí de fato eu tive essa pegada de, cara, o que eu vou fazer profissionalmente? Aí foi aí que eu decidi abrir uma empresa. Tinha uma pessoa lá na comunidade Hare Krishna que já tinha trabalhado com seguros. Ele falou, cara, seguro é um negócio legal, porque você não tem limitação geográfica, você não é obrigado a ter um estoque. Você tem que ter um computador, um telefone, talvez uma impressora. O produto não tem investimento, né? Então, meus primeiros clientes foram meus amigos, meus familiares, pessoas da minha religião. Que bom que você teve amigo que comprou o seu seguro. Viu? Até hoje. Até hoje. Bom. Tenho vários amigos que compram. Foi o primeiro que passou aqui mesmo que os amigos compraram. Não, tenho vários familiares, amigos, pessoas queridas. Todo mundo faz, porque sabe que precisou, vou ligar lá, o Cleiton vai me ajudar. Eu já tive muitos casos de amigos da religião, por exemplo, Hare Krishna. É mais fácil? Que me ligaram e falaram, cara, eu tô aqui no meio da serra, da Cantareira, o carro quebrou, tô com minha esposa, me dá uma força aí. Aí a gente vai, liga pra seguradora, aciona um reboque pro cliente, dá todo o apoio, toda a assessoria. Então a gente... a pergunta que você fez, né? Com que eu trabalhava antes do consórcio. Originalmente eu abri a corretora e o consórcio é um produto da corretora que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, né? Mas inicialmente a corretora começou com o mercado de seguros mesmo. Eu preciso lhe fazer uma última pergunta. Sim. Que você não pode sair daqui sem que eu lhe faça essa pergunta. Sim. É uma pergunta bem pessoal do podcast. Qual foi o seu maior investimento? A minha família. Eu amo ouvir isso, viu? Minha família é o meu maior investimento. Né? A gente vê aqui o papo de investidor, né? Investidor, quando você para analisar, sei lá, a semântica dessa palavra, a gente está investindo o nosso tempo aonde? O nosso dinheiro, nossa inteligência, nossa saúde. Por exemplo, lá em casa, nós temos um acordo de que nós temos 3 filhos. O nome do meu filho é Ravi Krishna, de 11 anos. Tem a Nandarani, que tem 9 anos. E a Aryamani, que tem 7 anos. Quando o Ravi Krishna nasceu, a minha esposa tinha uma construtora. E ela abdicou de cuidar da construtora para cuidar dos filhos. Então foi um acordo nosso que ela seria mãe integral, no sentido de investir o tempo dela na família. Então o meu maior investimento é a minha família, sem sombra de dúvidas. Sou muito feliz com a família que tenho e
vivo cada dia no propósito de servir minha família, meus clientes e tudo mais. Muito bom. Cleiton, foi uma satisfação enorme receber você aqui. Eu queria que você deixasse um recado para os seus seguidores, para os nossos seguidores, aonde te encontrar, onde é que fica a sua empresa. Esse espaço é todo seu. A minha empresa hoje fica lá no DCT, né, que é aquelas 2 torres que tem na BR. A gente está trabalhando por lá. E o meu arroba é @sentir-seguro. Consegue localizar a gente lá no Instagram através desse arroba. E um recado que eu daria para qualquer pessoa é que todo mundo tem perfil para crescer e aumentar o seu patrimônio. Patrimônio imobiliário, comprar o carro dos sonhos. Basta um planejamento estratégico com uma consultoria correta. Eu estou à disposição para ajudar quem tiver interesse. Muito obrigado. Esse foi uma das entrevistas mais religiosas no sentido de conhecer um monge de perto, né? Porque eu não tinha conhecido ainda. Mas hoje tá vendo o executivo, né? O monge o executivo. O monge executivo de perto, assim, tão pertinho assim. Muito bom conversar com você. Prazer. As indicações de Eric têm cada dia nos surpreendido mais. Espero que volte. Voltarei. Que Deus continue te abençoando. E esse foi o nosso Papo de Investidor de hoje. Até a próxima semana, se assim Deus permitir.